Terceiro bloco. Cada chapa dirigirá uma pergunta a outra chapa. O candidato que perguntou terá direito à réplica. O candidato que respondeu terá direito à tréplica. A pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto e 30 segundos e respondida em no máximo 2 minutos. A tréplica e a réplica e a tréplica ocorrerá em no máximo 1 minuto e 30 segundos cada. A ordem será a mesma do primeiro bloco. Então, seguindo a ordem do primeiro bloco, quem começa é a chapa Inovar e Avançar, perguntando para a chapa UDESC Plural. 1 minuto e meio. Professora Sandra, a senhora tem afirmado que é hora de mudança. Isso a senhora tem afirmado nos debates, no seu próprio site, que é hora de mudança na UDESC. Hoje a UDESC tem 46 cursos de graduação, 19 mestrados, 5 doutorados, 11 estudantes e quase 2.000 servidores. Como falei, recebeu agora o prêmio Pídio Barbosa, melhor universidade do estado de Santa Catarina pelo Conselho Estadual. Saiu no site hoje da UDESC, o nosso vestibular aumentou em 17% o número de inscritos, em 17%, chegamos a 13.585. Estamos, portanto, numa derivada muito positiva. Qual a principal mudança que a senhora faria se fosse eleita? A principal mudança, professor, não seria de números, seria das relações pessoais. Essa universidade tem problemas sérios de relacionamento, as pessoas têm medo. Agora, durante a campanha, ficou mais evidente. É lamentável que o medo que a gente apenas viu na época da ditadura, ou que lê em romances da época dos czares, da época da Revolução Francesa. Então, é esse tipo de situação que torna o ser humano sem dignidade, torna o ser humano uma pessoa ferida, torna o ser humano uma pessoa com as suas melhores qualidades apropriadas, porque ela não se sente com liberdade para se expressar. Esse é o maior problema, senhores, da universidade hoje. Então, essa é a diferença também de uma chapa mais política, uma chapa mais voltada para a questão administrativa e a questão da nossa chapa. A nossa chapa está preocupada com o pedagógico, nós estamos preocupados com questões voltadas à apropriação da sociedade pelo que é produzido na universidade. Então nós estamos preocupados com a melhoria das condições de vida do ser humano. O nosso foco é o ser humano e o nosso foco é a qualidade. Candidato Heron, 1 minuto e meio para a réplica. Acho que muitos de vocês me conhecem, já ministrei inúmeras disciplinas, fui homenageado, já orientei vários alunos de mestrado, de iniciação científica do grupo PET, de estágio. Tenho uma vida acadêmica que recentemente foi diminuída, exatamente porque eu me coloquei à disposição para colaborar, para trabalhar mais pela nossa instituição. E se eu sou político, quem me ensinou foi minha mãe. Ela disse assim: meu filho, fale a verdade, sua vida, fale a verdade. Então, se falar a verdade é ser político, se procurar colaborar, trabalhar é ser político. Eu sou político, tá? Com muito orgulho. Eu gostaria de dizer à professora que nesses 46 anos a UDESC tem mudado a cada momento. E o momento em que a gente vive tem uma perspectiva de uma possibilidade de maior união. Por isso que eu acreditei na união aqui do CCT, professor Júlio. Eu acreditei que a gente unido pudesse melhorar a nossa instituição. Muito conseguimos, mas muito ainda havemos
de melhorar e, nesse sentido, queremos colaborar cada vez mais. Obrigado, candidato Heron. Santa Ramalho, 1 minuto e meio para a tréplica. Só que bom que o senhor concorda que realmente precisa mudar, né? Realmente nós precisamos atacar, e o senhor também concorda, a questão da burocracia. A universidade está engessada, nós precisamos tomar medidas drásticas, rápidas, para que realmente as coisas possam fluir. Não só os técnicos reclamam, não só os professores reclamam, os professores se sentem deslocados de suas funções principais, o ensino, a pesquisa, a extensão, perdendo muito tempo com preenchimento de uma série de documentos que são exigidos. Então, realmente é importante mudar a questão da burocracia, o resgate da autonomia, e a questão também de humanizar mais a universidade, trabalhar mais os novos técnicos que chegaram, os antigos que se sentem um pouco desprezados. A questão de relações humanas, de RH, de gestão de pessoas é fundamental. Então tem muita coisa que precisa ser mudada. Lógico que o que está aí, né, eu costumo dizer, não só os problemas devem ser atribuídos apenas à administração atual, porque é uma construção histórica, da mesma forma também que todos os méritos que têm sido colocados aqui, toda a produção da universidade, os cursos, etc., também são fruto do esforço coletivo de todas as pessoas. Obrigado. Só quero fazer uma correção, que no início desse bloco eu falei que cada candidato teria direito a uma pergunta, mas pela regra são 2 perguntas, né? Então eu deixo agora a pergunta para a candidata da UDESC Plural fazer a pergunta para a chapa Inovar e Avançar. 1 minuto e meio. Bom, o CCT, por conta do trabalho dos seus professores, dos seus técnicos e dos seus estudantes, é o centro de excelência na nossa área. Nós produzimos muito por conta das pós-graduações, dos grupos de pesquisa. E a gente entende que a questão da inovação tecnológica é crucial nesse mundo globalizado e a universidade tem que se inserir nesse contexto. Qual é a sua opinião a respeito? 2 minutos. Eu desenvolvi algumas parcerias enquanto pesquisador, enquanto chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, parcerias com a VEG, com a Whirlpool, envolvi alunos, captei recursos e aprendi algumas coisas nesse sentido, professor Júlio. Nós, durante nossa gestão, procuramos estabelecer um legado para que, se possível, a busca e a captação de recursos e que a universidade pudesse ser um agente de transformação. E nesse sentido, foi criado o nosso núcleo de inovação tecnológica, que é um embrião, cuja legislação é muito recente e estamos a passos firmes, finalizando toda uma regulamentação e iremos ter a todos os centros, e o CCT com certeza será um deles. Imagino e planejo que a nossa futura ampliação para um terreno que fica nas margens da BR-101 poderá abrir um grande polo tecnológico de inovação, porque nós temos, além dos grandes cérebros, nós temos também um celeiro de empresas, e a universidade tem que ser um agente de transformação. Eu tenho experiência prática e tenho fundamentação. Quero efetivamente imprimir essa marca para a nossa gestão. O meu perfil de objetividade, perfil técnico e de colaboração vão ajudar a juntar as pessoas. Não sou eu que vou fazer, mas eu vou buscar promover essa mudança de comportamento em nossa instituição e que o CCT seja uma grande fonte de saber para toda Santa Catarina e para o Brasil. Por que não?
Pois bem, a Lei de Inovação Tecnológica, ela está aí e ela faculta inclusive o pagamento de bolsas a pesquisadores. E até hoje, a UDESC ainda não cumpre com todos os requisitos para fazer jus a uma série de benefícios. O NIT existe há mais de 2 anos e meio e é um grande desconhecido. O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica lá em Florianópolis e é um grande desconhecido dos professores, dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa. Ele existe, tem funcionários, F6, mas de efetivo para o professor ainda não chegou. Para os professores, como digo, para os grupos de pesquisa. A FAPESC, inclusive, entende que a UDESC se sente autossuficiente, que não busca os recursos. E isso é fundamental para que nós cresçamos. Com os recursos próprios, a fonte 100, não dá para fazer tudo. A UDESC não pode prescindir de outras fontes. E é o que ela tem feito nesses últimos anos. Imagine, quase 3 anos e nada. Obrigado. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para a tréplica. Realizamos vários fóruns, participamos aqui juntamente com a UFSC e a Univille de várias ações no sentido de promover a inovação. Fizemos todo o marco legal de normatização, que ainda precisa de uma etapa, e eu respeito as pessoas. Tem uma pessoa aqui, nessa plateia, que tem colaborado muito com o nosso setor de inovação e não ganha FC para isso. Muito pelo contrário. Ela se desloca a Florianópolis sem nenhum adicional, apenas pela vontade de colaborar. E em respeito a pessoas como essas, é você, Francine, que eu estou falando, que eu gostaria de dedicar esse final de tempo da minha palavra e mais uma vez parabenizar a Francine com uma grande salva de palmas. Eu só queria passar ali que a mesa informou que o tempo de 15 segundos é que restam ainda a plaquinha, tá? Que eles falaram que está sendo encerrado quando eles levantam a plaquinha. Tem 15 segundos ainda para falar. Podem ficar à vontade nesses 15 segundos. Tá, então vamos continuar o terceiro bloco. Então a gente vai para a segunda pergunta, né, da chapa Inovar e Avançar para a chapa UDESC Plural. 1 minuto e meio. Professora Sandra, professor Júlio Pureza. A senhora foi diretora-geral do SEART durante aproximadamente 2 anos. O senhor, Júlio Pureza, foi diretor de extensão na gestão do professor Gerson, uma parte, e na gestão do professor Dieter Nemer. Quase 4 anos. O que vocês dois realizaram em prol da permanência dos estudantes no SEART e no CCT? E o que vão implementar se forem eleitos? Comecemos pelo fim. Nós temos uma proposta para o estudante que não é apenas pontual, não é apenas uma política de permanência como já feita pela atual instituição. Claro, nós vamos agregá-la, nós vamos avaliá-la e, se possível, nós vamos ampliá-la. Entretanto, a nossa proposta começa antes mesmo do momento em que o estudante se torna um estudante. Por quê? O que nós temos percebido que tem havido muita evasão, né? E ainda 240 vagas de vestibular não foram preenchidas no último vestibular. Alta evasão, vagas não preenchidas, o que pode se deduzir? Muitas vezes o estudante não sabe o que realmente é aquele curso. Então, não sabe que a universidade é gratuita, isso nós temos ouvido muito por aí, né? Ou depois, se consegue entrar
não se sente à vontade, se decepciona, o curso não é aquilo, se depara, isso acontece muito aqui no CCT, dada a natureza dos cursos, encontra disciplinas muito exatas, muito pesadas, muito difíceis e quer desanimar. Então, nós queremos uma política muito grande de divulgação do vestibular, porque essas vagas são públicas, as pessoas precisam saber, e precisam saber da empregabilidade, que a universidade também oferece bolsas, isso é preciso ser dito, que ela é gratuita. Enfim, depois uma política de acolhimento. Nós precisamos ter pessoas especializadas que façam o acolhimento desses alunos no momento que ele fraquejar, que ele estiver pensando, bem, não vou poder falar tudo. A gente corta o embalo na hora que mostra a plaquinha. Ficou pela metade, só falei de 2 itens que são 6. Tudo bom. Então, deixo a palavra para o professor Heron. Nós procuramos desenvolver um programa que aumentasse as bolsas acadêmicas, aumentamos o valor em 20%, bolsas de iniciação científica, de monitoria, de extensão, de apoio discente. Ampliamos a quantidade de bolsas, criamos outras modalidades de bolsas e investimos fortemente no reaparelhamento das estruturas esportivas, e aqui é um exemplo disso. O ginásio, foram 3 ginásios reformados, reconstruídos, 3 academias de ginástica, dentre outras. Agora, professora, a gente investiu muito na questão do esporte, dos jogos de integração, e eu sempre estive lá presente, vocês sabem muito bem disso, mas eu não entendi, o que vocês fizeram em termos de permanência estudantil, enquanto a senhora foi diretora do SEART, enquanto o senhor foi diretor de extensão do CCT, e o que vão fazer efetivamente enquanto possíveis candidatos eleitos? Estranho muito essa parte da pergunta, que na verdade o senhor fez 2, eu comecei a responder uma e agora o senhor faz a réplica sobre a primeira. Porque na verdade ao diretor de centro diretamente não cabe, não tem nem autonomia financeira, não tinha na minha época, para se estabelecer políticas de permanente. Então, como reitora e vice-reitor, efetivamente nós vamos colocar, como eu já lhe disse, vamos avaliar as políticas que estão vigentes, nós vamos avaliando-as, ampliá-las e, inclusive, vamos colocar em prática aquilo que eu me referi anteriormente, uma boa divulgação do vestibular, uma boa política de acolhimento, depois uma política também de encaminhamento para o mercado de trabalho, porque a universidade hoje entrega o diploma e tchau para ti. Nós achamos que cabe à reitoria, é mais uma solução dessas de baixo custo que nós pretendemos implementar, ou seja, o reitor deve sair do seu gabinete, estabelecer relações com a sociedade, com associações de classe, com sindicatos, com o empresariado, para chancelar, se orgulhar, garantir o diploma dos seus formandos e encaminhar ao mercado de trabalho. Então agora a gente vai para a nossa última pergunta do terceiro bloco. A chapa UDESC Plural faz a pergunta para a chapa Inovar e Avançar. 1 minuto e meio. Bastante insistindo nessa questão das diferenças entre os centros, e não nas diferenças culturais, que essas são bonitas, devem ser mantidas, são importantes, mas nas diferenças das condições oferecidas a professores e alunos e técnicos nos seus respectivos trabalhos. Então, nós temos, por exemplo, um curso que está dividido, metade no município, metade 3 municípios depois, né? O mesmo curso, 4 fases no município, 4 fases lá. Nós temos, por exemplo, fiquei surpreendida essa semana, quando fui a CEPLAN, que há 4 anos atrás eu conheci, não fazia esse tempo todo, ou seja, continua a mesma coisa, mas tem um curso novo e o curso novo está num prédio distante. Enfim,
Esses centros, professor, principalmente, eles se preocupam muito quando se fala em expansão. O que é que o senhor acha disso? Durante a nossa gestão, a UDESC não foi para nenhuma outra cidade onde ela já está. Durante a nossa gestão, o centro que mais cresceu foi o CCT, 2 graduações, 2 mestrados e um doutorado. Agora, eu tenho uma experiência de vida, professora. Eu vim do interior, do semiárido, para estudar no litoral. Eu não tinha oportunidade de estudar no interior. Eu entendo que uma universidade, como uma universidade do estado de Santa Catarina, ela tem que procurar estar nas suas regiões, né? Nas regiões, em todas as regiões do estado. A UDESC já está. Agora, precisamos melhorar. Esse modelo que foi implementado no Oeste, nós buscamos, através dos conceitos e das propostas, dos critérios de expansão, nortear o crescimento da universidade de maneira ordenada. Eu fui presidente dessa comissão, trabalhei muito no sentido de estabelecer um ritmo que privilegiasse a avaliação do curso, a capacidade de verticalização do centro, a capacidade de implantação de novos cursos, dentre outros critérios. Portanto, demos um freio no crescimento desacelerado que todos os centros legitimamente querem apresentar, porque precisam responder a demandas da sociedade. No entanto, só não erra quem não faz. Houve alguns problemas lá em 2002, tivemos também imperfeições durante a nossa gestão. Agora, hoje a UDESC, professora, ela é muito importante. Os 3 reajustes de salário que nós tivemos nesses 3 anos foram aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa. Isso é uma resposta que a sociedade dá à nossa instituição. O nosso vestibular agora bateu o recorde, 17% do aumento do número de inscritos. Nós somos muito bons, pessoal. Nós precisamos cada vez mais acreditar nisso e melhorar sempre. Sem dúvida, professor, nós somos muito bons e precisamos melhorar muito. Com relação, inclusive, a essa questão, né? Quando se fala em expansão, é normal, a cabeça das pessoas geralmente vem a ideia de cursos de graduação. Mas a universidade, ela não faz só graduação. Normalmente a UDESC. A UDESC é a única universidade do estado de Santa Catarina, todo mundo sabe. Então o seu perfil deve ser diferente das federais, deve ser diferente das fundacionais. Nós temos que ter o nosso perfil. E o nosso perfil só pode ser o do compromisso com a qualidade. E a qualidade se traduz no atendimento das necessidades e demandas de Santa Catarina, que não necessariamente são de vagas de graduação, quando a gente deixa 240 vagas de vestibular abertas, fora a evasão. Nós andamos por aí pelo estado inteiro e vimos muitas salas de aula vazias, 40 carteiras e 6 ocupadas, 10 ocupadas. Isso é muito preocupante. Então, a nossa chapa, ela está preocupada com expandir o conceito de expansão. Vamos expandir com qualidade. Nós podemos expandir na pós-graduação, nós podemos expandir com instalações dignas, nós podemos expandir dando aos novos técnicos que entraram na universidade um espaço condizente. Enfim, nosso compromisso, nosso conceito de expansão passa também por cursos de graduação, mas uma expansão com responsabilidade. Já acabou o meu tempo? Acabou. Ah, tá, desculpa. Eu pego uma pergunta, sorteio, eu leio e passo para vocês. Só que agora deveria já ser essa pergunta, né? Muito bem, a senhora começou falando dos cursos de graduação, de enfermagem, do curso do CEPAM. Enfim, evidentemente não foi esse o foco da nossa gestão, tanto é que procuramos estabelecer mecanismos que propiciassem a expansão da universidade em várias dimensões. A pós-graduação, só a nossa gestão cresceu em 100%. 100%, professor. As vagas que
possivelmente ainda nós não preenchemos, muitas delas têm a ver com o próprio mercado de trabalho. Agora, se sobra alguma vaga nos cursos, por exemplo, aqui do CCT de licenciatura, professora, os que são formados, os nossos licenciados em física, os nossos futuros licenciados em matemática, os nossos futuros licenciados em química, são muito bons, professores, são muito bem formados. Nós pretendemos, na nossa futura gestão, se eleitos formos, estamos trabalhando para isso, fazer a expansão da qualidade e da quantidade, a quantidade através da educação à distância, construindo e implantando polos de educação à distância em todo o território catarinense. A pós-graduação vai continuar crescendo e muito, porque existe uma capacidade instalada na universidade, uma capacidade acadêmica imensa, e nós vamos dar todas as condições. Mantivemos uma série de políticas, criamos outras tantas, vamos internacionalizar mais nossa instituição, vamos criar mais doutorados, mais mestrados e vamos avançar cada vez mais.